Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa terça-feira, dia 7 de novembro. Padre Felipe Neco com vocês. Bom dia a todos, uma alegria estar com vocês de novo nesta semana. Aqui é o Padre Renan Tcheca e mais uma vez o nosso encontro semanal do podcast Católico Você Sabia. Uma alegria estar com vocês. E aqui estamos no Padre desde São Paulo, desde lá, sua casa lá, e eu aqui na praia. Aqui dá para ver aqui o mar desde aqui de onde eu estou gravando, mas uma maravilha, pois eu prometi e eu cumpro, né? Eu falo que mesmo nos dias de descanso a gente pega aí um momentinho para gravar e aqui estamos, né? Aqui também está maravilhoso. Dá para ver aqui da minha janela os carros parados no semáforo, carro passando, buzina, ambulância. Maravilhoso essa Mas cidade. vamos ver se a gente dá uma caminhadinha na praia depois de gravar. Perdão, a garganta tá meio ruim desse fim de semana, mas vamos ver se a gente consegue dar uma caminhadinha na praia depois de gravar aqui o programa, que eu tenho que fazer depois ainda a minha oração. Aqui nos dias de descanso a gente acorda, tem missa com a Laudes, depois é, temos nosso café da manhã, depois eu saltei meu café da manhã para poder gravar aqui com o Padre Renan, todos os sacrifícios para poder estar aqui no programa com vocês aqui. E aqui estamos, e depois já fazer a nossa oraçãozinha aqui, caminhando pela praia, por aqui, podendo contemplar a beleza da natureza e dar graças a Deus. Mas conto rapidinho o Ok. final de semana, a semana passada, como foi, pois eu tive preparando para fazer meu exame de endoscopia e colonoscopia, então desde segunda-feira até quarta-feira, desde domingo à noite, para dizer a verdade, já desde domingo. Já tem aquela preparação, tudo bem devagarzinho, comida bem pouca. Você que conhece, que já fez endoscopia e colonoscopia, pois sabe como é. Tive segunda-feira, eu e o Padre Sérgio fomos ver o filme do O Protetor, de Equalizer 3, e, e nada, ele comeu pipoquinha, eu fiquei só olhando, só na vontade, que não podia comer nada direito. E quarta-feira fiz meu exame, fui lá no hospital, fiz o exame, apaguei, eles dizem que é bem legal, mas eu apaguei literal, foi rapidíssimo, falou, tô injetando aqui, eu só me acomodei um pouquinho mais e pum, já era. E depois, já na quinta-feira, eu né, foi dia de finados, eu celebrei em São Paulo, lá no Santuário de Aparecida, lá no Ipiranga, lá onde está meu querido amigo, nosso querido amigo Padre de Clay, aí, que é da minha paróquia de origem, depois foi legionário, e agora está fazendo essa experiência aí na diocese. Então, estava lá, depois fui confessar, 2 horinhas confessando, celebrei a missa ali antes do almoço, meio-dia, e já no final da tarde ainda fui para a Capelinha, santuário aí da Mãe de Deus, perto da Casa dos Padres, fui celebrar a missa ali das 5, e depois já na noite já fiquei ali com o Padre Renan, fomos com a família e o padre conta aí que eu acompanhei o padre na quinta-feira. E depois, na sexta, eu já fui com alguns dos palestrantes do Fórum de Famílias Novas. Aí agradeço aí, não sei se o Benê e a Nonô escutam, eu acho que não, mas eles são os fundadores da comunidade de Aliança, Famílias Novas, e eles organizaram nesse final de semana pois, um super fórum, um super encontro com os maiores expoentes, uns dos maiores expoentes católicos, eh, nesses tempos, e foi muito bom, né? O padre também esteve aí conosco no sábado, vou deixar ele contar mais dele, eu conto mais na sexta-feira. Eles alugaram uma casa em Jundiaí para passar o dia, foi quando caiu aquele toró aqui por São Paulo, granizou lá também, mas ainda assim, pois eu fui o primeiro a entrar na piscina, né? Dei meu pulo, animei o povo, quando falou, o padre entrou na piscina, aí alguns pais lá entraram na piscina com algumas crianças, então foi bem legal, mas chovendo mesmo, né? E foi muito boa a parte da convivência toda ali, o almoço, e aí no final da tarde celebrei a missa para as famílias que ali estavam, família Brodbeck, família Camargo, família Avelino, Ana Clara e João Batista, tinha o Vitor Salles, estava ali também, Vitor Salles Pinheiro com a família, devia ter alguma outra família por aí. Mas foi bonito conviver com eles e depois terminar com a celebração da missa aquele dia, que foi bem chuvoso, granizou e tudo, mas foi tudo muito bom, assim, estar com as famílias. E depois, sábado e domingo, foi o fórum em si, e aí foi, pois, sábado, praticamente eu fiquei confessando o dia todo, assisti, acho que só uma palestra no sábado, que foi um pedacinho do João Malheiro, que é lá do Rio, é,
umas meia hora talvez eu tenha assistido a palestra, depois já comecei a confessar isso das 10, foi até a 1, e depois já na tarde saímos para almoçar no hotel onde estava a maioria dos palestrantes. Almocei, voltei e já continuei confessando de 3 até umas 6 horas e já celebrei a missa para os palestrantes que não tiveram de manhã. Teve a missa às 7h30, no sábado com o bispo Dom Jorge, auxiliar de São Paulo, da região de Santana, e no domingo foi a missa com o Dom Carlos Lima. Eu cheguei assim na correria, porque a missa foi 7h30, foi um pouquinho mais cedo, e eu saí da casa do padre, estava ali no Morumbi, saí direto lá para Santana, um pouco acima do bairro ali em cima do Campo de Marte, do aeroporto, e cheguei assim em cima, quando eu cheguei já estava ele começando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fui me revestir rapidinho e já entrei ali para fazer o ato penitencial da missa dominical. Mas aí depois, na tardezinha, umas 4 horas, eu também celebrei para os palestrantes que estavam ali. Foi também bonita a experiência celebrar todos os santos e conviver ali o máximo possível ali com as famílias. Foi muito agradável, foram muito boas palestras, estava o auditório cheio, foi lá no Colégio Salesiano Santa Terezinha, lá em Santana, e tinha, o auditório era de 1.400 pessoas, eu acho que eles venderam todos os lugares assim para o pessoal participar. Então foi muito enriquecedor também acompanhar essas famílias que pois, somos já, eu pelo menos eu me considero já amigos, então acho que foi uma bonita oportunidade de viver esses dias muito próximo a eles, né, com as crianças, tudo, que pois, né, eu adoro, e isso, e assim foi mais ou menos no final de semana. E ontem, segunda-feira, pois a gente partiu aqui, a comunidade do noviciado, somos 3, Padre Fábio Guedes, Padre Sérgio Mourão, e quem vos fala. Aqui chegamos ontem, depois do almoço, estamos já chegando aqui em Bertioga, que estamos, a família nos cedeu amorosamente sua casa, para estarmos aqui até quinta-feira, que já voltamos para o trabalho aí. Eu acho que quinta-feira eu vou estar com o Padre Renan, não sei se ainda está confirmado aí, mas a gente vai ter atividade aí com os jovens da paróquia aí, então vou dar Tá carona, confirmado. eu vou de Uber, eu Estamos vou de esperando Uber. sua carona também. Eu vou de Uber aí na quinta-feira. Mas foi isso a semana. Conta aí, padre. Foi um pouco parecido, padre. Tem uns nuances, umas diferençazinhas, mas aí Na conta aí. verdade, eu também, além de todas as atividades que eu tenho na paróquia normalmente, né, o dia de finados, a gente celebrou todas as missas ali nas duas paróquias, e depois, no mesmo dia de finados, após a missa do meio-dia, eu nem almocei, na verdade, porque eu tinha um encontro com coroinhas, eu achei que a missa ia. Eu fiquei confessando na missa do meio-dia, dia 2, dia de finados. Eu falei, eu celebro, eu confesso meia hora durante a missa, depois já acaba, e aí vou para almoçar rápido, que eu tenho um encontro de coroinhas num parque de diversões que tem aqui, os coroinhas da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Íamos fazer o nosso encontro junto com o padre. E aí, ao final, fiquei a missa toda e mais ainda confessando, o que para mim é uma maravilha, significa que o povo está buscando o sacramento, né? Então, atrasei, ao final fiquei sem almoço, mas eu cheguei lá e, por misericórdia, os pais que levaram seus coroinhas ao parque também tinham levado alguns docinhos, lanchinhos, salgadinhos. E os filhos que só queriam brincar, na verdade, não estavam muito preocupados em comer, então o padre Renan ficou por ali fazendo essa parte, né? Almocei ali comendo esse lanchinho. Foi muito divertido, 3 horas num parque aqui no Morumbi Parque, que tem aqui perto da região nossa do Morumbi. Enfim, fizeram ali um pacote promocional para gente e a gente conseguiu levar todos os coroinhas da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Foi muito bom, muito gostoso passar o dia ali, à tarde, pelo menos. E depois, na noite, como o padre Felipe disse, uma família de Joinville veio para São Paulo para participar do fórum, mas veio já no feriado e assim tivemos a alegria de jantar com eles no dia 2, junto com a Aline e o Márcio, que são pais de um legionário. Também estava ali a família de Joinville, o Flávio e a Kelly. O Flávio é meu afilhado de Crisma, né? A Kelly, a família ali muito, muito próxima. Eu celebrei o casamento deles também, a gente se aproximou muito. Celebrei a primeira comunhão da filha, muitos sacramentos ali que eu estive presente. Agora vou para Foz do Iguaçu para celebrar também casamentos lá de familiares deles também, né? Então, uma família sempre muito próxima. Eles vieram. E aí eu saí jantar com eles em Itapecerica, junto com também a família do irmão Felipe, né? Que eles são compadres. Então, ao final, entre todos somos compadres, né?
padrinho, madrinha, afilhados e tudo isso. E aí eu chamei o padre Felipe, estava por aqui, depois do exame dele, ele estava precisando de uns líquidos extras, então a gente saiu tomar alguns líquidos extras para fortalecer o padre Felipe que estava precisando depois dos exames, né? É, na sexta-feira, enquanto o padre Felipe foi para Jundiaí acompanhar as famílias lá dos palestrantes, né? Ele me convidou também, mas eu realmente não pude. Eu tinha assim compromissos na paróquia, sobretudo de atendimentos, né? Direção espiritual, atendimento. Então não consegui, mas na sexta fiquei na paróquia e no sábado foi o dia que eu fui junto com o padre Felipe e fomos ao Fórum Famílias Novas. Também estive ali. Nos deram a graça, a alegria, e eu agradeço muito ao pessoal da comunidade que nos fez ficar ali na sala VIP. Tinha uma sala VIP para os padres e palestrantes. Eu era o menos conhecido ali, o padre Felipe conhece todo mundo, mas o fato de toda a atenção, todo o carinho, todo o cuidado com os padres. Isso que eu estava ali meio sem nada, fui convidado, né? Convidado de cortesia também, enquanto a custos, né? Eu não era palestrante, eles não me tinham convidado para ficar confessando nem nada. Eu fui participar do fórum, né? E ainda assim entrei ali na sala VIP, todo o carinho, toda a atenção que eles têm com os padres. É muito bonito, eu agradeço muito, isso se valoriza muito ali a comunidade Famílias Novas. O fórum foi extraordinário, né? Vocês podem entrar na internet, nas redes sociais ali da comunidade Famílias Novas, que vocês vão ver os palestrantes, então imagina como foi, né? Eu sim ouvi um pouco mais, na verdade, duas palestras eu ouvi, né? Uma do João Malheiro eu ouvi toda, muito boa, e depois não ouvi toda, mas ouvi partes de outros palestrantes, né? Mas também eu fiquei confessando muito tempo, porque ali, mesmo que não me tinham chamado para isso, mas as pessoas começam a pedir, porque são famílias que buscam espiritualidade, vida sacramental, então enfim, me viram ali de padre, eu sentei para ouvir a palestra e um casal já chegou, padre, o senhor pode confessar? Antes da missa, eu cheguei 5 minutos antes da missa, padre, o senhor pode confessar? Então, eu gosto disso. E aí fiquei confessando, mas quando uma pessoa vê um padre sentado num cantinho com a mão estendida para abençoar, para dar absolvição, já forma uma fila. E aí eu vi o padre Felipe lá num cantinho, eu fui lá para ajudá-lo. Depois o padre me liberou para o almoço. Eu tinha dito que eu ia ficar ali, eu comia um lanchinho por ali mesmo, mas aí o padre Felipe me chamou para o almoço lá com os palestrantes, eu também fui com ele, e almoçar no hotel e voltamos para a tarde. À tarde eu confessei, mas confessei mais solto, assim, porque fui celebrar a missa para um casal, depois esse casal pediu confissão, depois outro, aí eu entrei na sala VIP e outras duas pessoas pediram confissão também. Enquanto isso, o padre Felipe lá na fila, na fila enorme. Ele achou que eu tinha abandonado ele, mas é que não deu tempo, né? Aí entrava na sala de palestra para dar uma espiada e outro pedia a confissão. Então, assim era, eu não estava na fila, mas eu estava confessando também. Quando eu voltei para lá, foi para resgatar o padre Felipe, porque o pessoal estava esperando ele para cantar parabéns para um aniversariante lá e o padre tinha que estar junto. Eu fui resgatá-lo e graças a Deus ele voltou depois, porque nesse mesma noite, sábado, eu fui para Curitiba de carro que fui convidado para ser padrinho de crisma de um dos nossos seminaristas, o Murilo Poffo, lá, de fato, a Aline Poffo é ouvinte assídua do podcast Católico Você Sabia, deixamos nosso abraço, Aline, o Marcos, a Aline Poffo e o Marcos Poffo, eles são família lá de Joinville, muito querida, e eu acompanhei vocacionalmente o seu filho, e agora ele me chamou para ser padrinho de crisma dele, né? Então, deixo aqui o abraço para minha comadre e meu compadre agora, né? Tem que falar assim. Eu não estou acostumado, mas tem que falar assim, né? E fui lá, celebrei a crisma. Não celebrei, não. Eu fui padrinho, né, de crisma. O padre Anderson Bonin, nosso amigo também, foi padrinho de crisma lá. Conversei com ele, ele também estava. E depois o padre Sérgio Espinosa, que é o reitor, celebrou a crisma. Terminando a crisma, almocei com as famílias, conversei com algumas famílias, algumas situações lá de Curitiba que tinha naquela ocasião e depois saí correndo já e viajei, né? Fiz uma parada técnica para deixar um presente para uma família querida ali de Curitiba e já voltei para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, maravilhoso, tudo tranquilo. Eu ia chegar 10 horas da noite na minha casa, bem de boa,
e para tudo em Itapecerica da Serra, um caminhão tinha tombado, fiquei 2 horas e meia ali no trânsito, então, enfim, foi meio chato, cheguei meia-noite em casa, mas tudo bem, acontece, são coisas que não dá para prever, né? Segunda aqui o nosso dia comunitário, foi mais de descanso para mim também, porque não tivemos nenhuma atividade, nada, e aproveitei para preparar, né, o podcast de hoje, e hoje cedinho já estamos aqui com vocês, né? Então, enfim, não sei se tem mais alguma coisa, Padre Felipe, senão vamos entrar no tema já. Entra lá, pô. Você já tem que ter sua direção agora, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu tenho um atendimento, né? Então vamos lá, entrar no tema aqui hoje. Claro, né? Eu terminei de ler um livro muito bom, que eu recomendo para todos. Eu até dei alguns de presente agora que eu fui para Curitiba. Fiz ali a minha, como se chama isso? Proselitismo. Fiz o meu proselitismo ali, porque um livro muito bom que eu ganhei alguns exemplares e já acabaram todos os que eu ganhei, que se chama O Caminho Sinodal, uma Caixa de Pandora. Sem perguntas e sem respostas. Muito bom para entender. Eu tenho o arquivo em PDF, caso alguém queira. Também é fácil encontrar na internet, né? Mas caso alguém queira, eu tenho. Caminho Sinodal, muito bom. E eu tenho um livro comigo, que é meu, que eu já li, né? Mas se alguém aqui de São Paulo quiser emprestado, eu empresto. Para entender um pouquinho do sínodo, é um livro muito bom. E eu pensei em fazer sobre isso, mas falei, vai me levar muito tempo em preparar. Talvez nas próximas eu posso fazer. O sínodo continua, né? Já terminou essa primeira fase, mas vai continuar no ano que vem. Então, nós temos que continuar rezando para que Deus seja o grande protagonista e o Espírito Santo, né? Desse caminho, que a gente sabe que algumas pessoas estão usando esse caminho que com toda a boa vontade o Papa quis empreender, mas algumas pessoas estão usando para infiltrar-se ideologias na igreja, sem dúvida nenhuma, né? Então o sínodo está sendo muito perigoso e temos que rezar para que Deus possa falar. Mas não é sobre isso. Eu estava pensando ontem, né, enquanto eu preparava, eu disse, será que vai dar tempo de preparar? Não, não vai dar tempo. Preciso, né, fazer um resumo bem feito, senão vai ser pior. Então eu busquei um tema que eu também gosto e que eu já tinha falado em algumas palestras que eu dei sobre isso, né? É um tema que eu gosto, de pastoral familiar, sobre a família, sobre os filhos, a educação dos filhos, etc., que é o tema o amor ao cônjuge vai antes do amor aos filhos. E é sobre isso que eu queria falar, né? Amar mais o cônjuge do que os filhos. Antes do amor aos filhos está o amor ao marido. Antes do amor aos filhos está o amor à esposa. E isso devemos entender, né, para poder viver o nosso matrimônio mais realizado e mais pleno. Então, eu queria apresentar algumas ideias hoje sobre esse tema, né? Sei que talvez, quando a gente fala disso, gera em muitos um arrepio, por quê? Sobretudo para as mães, né? Eu penso, né? O filho saiu dela, ela carregou ele 9 meses, ou seja, o amor que uma mãe tem pelo seu filho é algo que eu costumo dizer que o amor que Deus tem por nós não se compara, não tem comparação no mundo. Porém, o que mais se assemelha é o amor da mãe. Mãe é aquela que dá vida pelos seus filhos, né? Então, claro que é um amor imenso, porém, para uma vida sadia, para uma vida plena, realizada, seja do casal, seja dos filhos, é necessário que o amor entre o casal, marido e mulher, venha antes do amor aos filhos. Então, eu vou comentar 2 artigos que eu pesquisei para preparar esse tema e espero que ajudem vocês também, nossos ouvintes, né? E se alguém tem alguma crítica sobre isso, não duvidem em fazer, até porque eu entendo que é um tema que, quando a gente não está familiarizado com uma pastoral familiar, com um acompanhamento espiritual da família, gera, como eu falei, né, certo desconforto ouvir que eu tenho que amar antes ao meu marido do que aos meus filhos, antes a minha esposa do que aos meus filhos, né? Então, vamos tentar entender por quê. Entenda por que, na escada do seu coração, o amor por seu marido ou sua esposa deve estar mais alto do que o amor por seus filhos.
É um comentário que eu faço a um artigo escrito em agosto do ano passado, por uma mãe de família, e olha só, mãe de 12 filhos, que se chama Mar do Rio. Ela me parece, não tenho certeza, mas me parece que tem alguma ligação com o Opus Dei, até porque ela cita no artigo, né, prelado do Opus Dei e cita também São José Maria Escrivá, então é possível. Não sei dizer se é membro, mas pelo menos alguma ligação tem. É espanhola. Então, Mar do Rio, agosto de 2022. Escreveu um artigo falando sobre esse tema, o amor ao cônjuge antes do amor aos filhos, e eu quero comentar um pouquinho desse artigo. E depois eu comento outro artigo também, né? Já há algum tempo, dizia ela, verifiquei, tanto nas redes sociais como na minha vida privada, que a ordem das prioridades no amor é motivo de escândalo. Quero dizer que, na escada do coração, o amor por seu marido ou sua esposa deve estar mais alto que o amor por seus filhos. E isso, segundo ela, é motivo de escândalo. Ela disse que muitas pessoas colocam as mãos na cabeça, literalmente, escandalizadas, quando ouvem essa declaração. O amor ao marido deve estar antes do amor aos filhos. Então, ela propõe uma explicação de por que essa ordem é boa, por que essa ordem é positiva, né? E parte de uma frase de Dom Fernando Ocares, que é prelado do Opus Dei, foi, né? E ele diz o seguinte: numa mala organizada cabem mais coisas. Isso quer dizer que num coração organizado, num coração que tem seus sentimentos organizados, seus amores organizados, há espaço para mais amores e há espaço para mais pessoas. Então, dizer que o amor ao marido ou à esposa vem antes dos filhos não significa amar menos os filhos. Significa dar a eles o lugar que lhes corresponde. E amar talvez mais pessoas, mais filhos. Porém, colocando cada um na sua ordem devida. Numa mala organizada cabem mais coisas. Num coração organizado cabe mais amor e mais amor a mais pessoas. A ordem dos sentimentos. Se você tem consciência de que o amor da sua vida é e deve ser seu marido ou sua esposa, você vai amar seus filhos de uma maneira mais saudável e profunda. É bom lembrar que seu coração é um músculo capaz de se dilatar para caber todos os seus filhos, e fala uma mãe de família que tem 12, né? Essa ordem nos sentimentos, essa ordem dos sentimentos, fará com que você passe a desejar o melhor para os seus filhos, mesmo que o melhor para os seus filhos não seja o melhor para você. Mesmo que doa sentir a falta dos seus filhos. Essa ordem, amor ao cônjuge antes do amor aos filhos, irá preparar vocês, pais, para a solidão e para a partida que um dia vai acontecer. Fará com que vocês tenham consciência de que, em algum momento, vocês terão que aprender a conviver com o buraco que os filhos deixarão em sua alma. Essa mãe de família, o que ela está querendo dizer é que, numa família bem formada, numa família que tem os valores e os princípios corretos, não só no campo espiritual, mas no campo, né, humano também, em algum momento da sua vida, os filhos vão ter que sair de casa. Em algum momento da vida dos pais, os pais vão voltar a estar só os pais. E aí vem a solidão, por quê? Porque aqueles que eu amo mais do que tudo já não estão comigo. Agora, quando você casa, você promete ao seu marido e à sua esposa, promete amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Ou, se querem, até que a morte nos separe. E, portanto, o marido e a mulher, enquanto estão neste mundo, vão estar presentes comigo. Os filhos não. Então, essa ordem normal das coisas vai fazer, segundo essa mulher, Mar do Rio, e também segundo a doutrina da igreja, que na verdade prega isso também, né? Não é uma doutrina, mas é uma prática, também vai fazer com que aprenda a lidar com a solidão,
que vai vir um dia, né? Ou o buraco que os filhos deixarão quando eles tiverem que sair. Assim, educaremos crianças livres, que decidirão seu futuro sem medo. Crianças que terão consciência de que não fazem mal a ninguém ao fechar a porta do ninho e voar. Porque o que acontece muitas vezes é que as crianças têm medo de sair, porque o que vai acontecer com o meu pai, o que vai acontecer com a minha mãe? As crianças, os jovens, enfim, os adultos, os que saem de casa aos 40 anos, têm medo de deixar o pai e a mãe sozinhos. Por quê? Porque nunca aprenderam que para o pai e para a mãe, o mais importante é o marido ou a mulher, e não os filhos. Também os filhos são importantes, logicamente, né? Então é muito importante entender isso, para não só que as crianças, não só que as crianças, não só que os pais aprendam a lidar depois com a solidão que vai em algum momento poderá aparecer, mas também para que os filhos não tenham medo de sair no dia que eles tiverem que sair. De fato, os filhos, o padre Felipe, eu acho que tem alguém aí com você, né? Sim, tem dois padres aqui, mas não se ouviu, não. Tá ouvindo? Tá um pouquinho no fundo, dá para ouvir, sim, mas não tem problema, não. Manda um abraço para eles aí. É, Fala para porque eles virem participar com a gente. daqui a pouco eu os convido aqui para que apareçam aqui para fazer você. É que eu tô com Muito fone e bem. não ouvi nada, não ouvi só. Mas tranquilo, segue lá, É, segue lá. de fato, os filhos, agora eu vou falar para os filhos, né? Tô falando para as mães em primeiro lugar, pais, né? Agora os filhos. Os filhos precisam crescer vendo que a mãe é a prioridade do pai e o pai é a prioridade da mãe desde o casamento. Os filhos precisam crescer vendo isso. Lembre-se, e aí está a doutrina da igreja, aí está o, enfim, o sacramento, a vida sacramental, o plano de Deus, aí está. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Quando os filhos observam o seu pai e a sua mãe são uma só carne e vivem um para o outro, eles estão também aprendendo e vendo a importância da vida sacramental, a importância da vida na igreja, a importância da vida da fé, a importância da vida espiritual, porque estão vendo que seus pais vivem isso, né? Filhos estão em segundo plano, e assim deve ser. Olha que expressão tão forte. Segundo plano, desculpa, mas é um plano muito importante. É o segundo, não deve ser deixado. É o segundo, não deve ser menos importante. É o segundo, não é o último, o que eu vou descartar. Primeiro, meu marido, minha mulher. E depois, logo em seguida, os meus filhos. E assim deve ser. E se seu filho não entende isso, aí está na hora de você sentar, tomar um café com seu filho, diz essa mãe, né? Para que você lembre o seu filho disso. O Parineco, que tem muita experiência aí de atender a casais e tal, pode dizer depois como vocês podem fazer, mas imagina você sentada tomando um café com seus filhos falando, filho, sabe que você não é o mais importante para a mamãe. Talvez não é a forma mais adequada de dizer, mas a realidade, de alguma forma, seus filhos têm que entender. E talvez vão entender vendo que para você o mais importante é o seu marido ou a sua mulher. Perder a pole position nos faz vencer, diz com essa imagem, né, tão plástica essa mãe. Se vocês entenderem bem essa prioridade do amor, os pais não vão querer competir com o amor dos genros e noras pelos filhos e filhas. Olha que importante é isso, né? Eu já entendi que para mim o mais importante é meu marido ou minha mulher. E depois vem os meus filhos. Então, quando os meus filhos tiverem que sair de casa, porque eles vão se casar também, eu sei que para eles o mais importante é o marido e a mulher deles. Então, eu como pai, eu como mãe, não vou querer competir. Isso acontece muito. E talvez aconteça até com vocês, ouvintes nossos, que são casados, têm filhos, e de repente o vô e a avó querem entrar na sua vida, na sua família, para, né, dar palpites e tal, para falar como você tem que educar seus filhos, para falar que você não pode ser assim, etc. Ótimo, toda ajuda é bem-vinda. Agora, se vocês entendem a prioridade do amor,
Os pais não vão querer competir com o amor dos genros e noras pelos filhos e filhas. Eles saberão que para vencer, para que as coisas corram bem, terão que perder a pole position com os filhos, serem rebaixados, entre aspas, para o segundo lugar. E eles também saberão muito bem que isso não significa que seus filhos os amem menos. Significa que seus filhos estão amando da forma correta. Além disso, a ordem desses sentimentos servirá para nos lembrar que nossos filhos, que tanto nos machucam, que tanto nos amam e que tanto amamos, não são nossos. Aí vem a segunda parte da doutrina. Então, a primeira parte da doutrina sacramental é: o homem deixará seu pai e sua mulher, e os dois serão uma só carne. Segunda parte da doutrina sacramental, diz o padre ou o ministro, né, no sacramento do matrimônio, querem educar os filhos, receber e educar os filhos que Deus vos enviar. Essa é a pergunta que o padre faz. Então, os filhos não são nossos, são de Deus. Deus nos envia para que nós o cuidemos por um tempo. Então, essa ordem dos sentimentos servirá para lembrar que nossos filhos não são nossos, só nos são confiados aos seus cuidados por um tempo. Mas seu marido ou sua esposa, a quem você prometeu fazer feliz pelo resto da sua vida, ela sim, ele sim, pertence a você, ele é seu. Seu cônjuge vai acompanhar você até a morte, do seu lado. Seus filhos um dia vão sair do seu lado, porque eles vão estar chamados também a acompanhar outra pessoa até a morte. E essa é a lei natural da vida humana, esse é o plano de Deus para a vida humana. O homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E fruto desse amor e dessa união vai ter os filhos maravilhosos, mas também os filhos um dia vão deixar o pai e a mãe e serão uma só carne com seus maridos, suas esposas, e assim vai. E esse é o plano de Deus maravilhoso. Quando a gente confunde isso, está confundindo todo o plano de Deus. Amar de uma maneira mais perfeita é a conclusão desse artigo, dessa mãe de família, né? Essa ordem de sentimentos não significa que amamos menos nossos filhos, mas significa que vamos amá-los de uma maneira mais perfeita, mais correta, que também nos fará amar e valorizar nossos genros e noras, e sem atirar neles a culpa, porque eles tiraram nossos filhos de nós. Não. Amar de uma maneira mais correta, amar de uma maneira mais perfeita. Essa ordem nos sentimentos melhora tudo, tudo. Olha só, relação, relação sogra e nora, relação sogro e genro, relação filhos, pais, já quando são grandes, netos. Essa ordem nos sentimentos melhora tudo. O Senhor quer nos ensinar desde o primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Um mandamento que é difícil para todos nós entendermos. Amar a Deus mais do que seu marido ou esposa, mais do que seus filhos, seus pais, seus irmãos. Talvez isso pareça indicar que nós temos que relegar a um segundo plano os nossos entes queridos e colocar a Deus. Mas não é, eu não diria relegar em segundo plano como se fossem de segunda categoria. Eu dizia que o Senhor nos chama a amar todas as pessoas com um amor correto, com um amor perfeito, que é o amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, é porque Deus sabe que esta ordem nos ajudará a amar mais aos nossos entes queridos, da maneira mais intensa, da maneira mais perfeita, da maneira mais correta, sem desvios, sem toxicidades. Aprenderemos, amando a Deus sobre todas as coisas, aprenderemos a amá-los, nossos entes queridos, da melhor maneira possível. Eu diria que também amar nossos cônjuges, marido, mulher, mais do que em primeiro lugar, mais do que aos nossos filhos, nos fará amar os nossos filhos de uma maneira mais perfeita e mais correta.
dando-lhes a eles, né, aquilo que eles realmente merecem e que cabe a eles como filhos e o que cabe a nós como pais. Então, esse é o primeiro artigo que eu queria comentar. Ela parte então de dois princípios, né, católicos. Um primeiro princípio é que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. E o outro princípio é que os filhos não são nossos, é Deus quem envia, né? E, portanto, a correta ordem dos sentimentos, a correta ordem do amor é precisamente essa: o amor aos cônjuges, ao marido e à mulher, e depois vem o amor aos filhos. Tem um segundo artigo que eu queria comentar também quando eu estava preparando isso, que eu achei interessante. Eu não conhecia esse casal, né? É, enfim, eles se chamam Gary e Joy Lundberg, e escreveram um artigo, deixa eu ver aqui o nome, 10 maneiras que você está sendo infiel ao seu cônjuge e você nem sabe. E aí vai comentando 10 maneiras, né, de infidelidade. Conversar com outra pessoa na internet, se vestir mal para chamar a atenção da outra pessoa, fazer confidências com outra pessoa que não é seu marido ou sua mulher, enfim, tudo isso. E coloca 10 maneiras. E as últimas duas, a maneira 9 e a maneira 10, de ser fiéis, de ser infiéis ao, ao, ao seu cônjuge sem saber, é precisamente essa. 9. Colocar seus pais à frente do seu cônjuge. E 10. Colocar seus filhos à frente dos seus cônjuges. Claro que esse artigo causou um rebuliço, sobretudo por esses dois últimos. Então, eles escreveram outro artigo como resposta a, a essa revolta na internet. E esse novo artigo se chama 4 principais razões de por que é importante colocar o seu cônjuge antes de seus filhos. Ó, o galinho E aí, aqui já tá marcando metade, deu pra ouvir aí. Ele tá na praia, tá descansando agora, mas ele aqui não marcou deu para aqui. ouvir, eu não sei se no programa dá, mas eu não ouvi, né? Não, aqui já tá o galinho marcando aqui já metade já do nosso programa. Mas vamos Estamos lá. caminhando, estamos Isso. caminhando. Deixa eu tomar uma aguinha na minha garrafa. Vocês Pois não vai veem o lá. vídeo, mas estou com uma garrafinha do Corinthians aqui de tomar uma água. Nossa, que pena do Corinthians. Ó, o Vascão ontem ganhou Botafogo 1-0. Foi suado aqui. A gente assistiu um Agora é pouquinho aqui do Bragantino, jogo. agora eu sou do É, eu Bragantino. O acho que o Bragantino Bragantino tá vai indo ser lá. campeão. Mas vamos lá. Tá bem, tá bem. Então, fazendo essa pausa futebolística, 4 principais razões de por que é importante colocar o seu cônjuge antes de seus filhos. Existem razões importantes pelas quais seu cônjuge deve ser a sua prioridade antes mesmo de seus filhos, e elas estão aqui. E aí, como eu disse, né, o editor desse artigo, porque o artigo foi traduzido, né, o editor desse artigo disse que é uma resposta a aquele primeiro artigo, né? Então, existe uma ordem natural no casamento. Começa com duas pessoas se apaixonando. Olha que interessante. A ordem do casamento começa com duas pessoas que se apaixonam. Vão se conhecendo, vão conhecendo o interior, a psicologia, o que gostam, o que não gostam, a intimidade, etc., né? Vão acreditando ser a pessoa mais importante do mundo para o outro, um para o outro, e a pessoa que Deus preparou para viver com ele a vida toda. Importante resgatar esse valor também, né? Matrimônio a vida toda. Não, não permitir que essa onda ideológica que diz, não, hoje é diferente, hoje a gente casa para ver se dá certo. Não permitir que isso aconteça, que isso entre em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, né? Então, é, o casamento começa assim, a ordem natural, duas pessoas que se apaixonam. Quando as crianças chegam, elas precisam ser valorizadas e amadas. Mas elas vieram depois. O que veio primeiro foi o marido e foi a mulher. E isso deve ser respeitado porque é a ordem natural das coisas.
Se a gente inverte a ordem das coisas, então a gente está invertendo, né, o plano de Deus, a ordem natural no casamento. Então, quando crescem os filhos e vão embora, o casamento é para apenas duas pessoas novamente. Quando esses dois permanecem no amor, proporciona uma estabilidade, um legado para as crianças, não importando a sua idade. Quando não existe esse legado, aí é quando começam a existir os problemas. Então, é muito comum, né, tristemente comum, que quando chegam os filhos, começa a existir problema no matrimônio. Por quê? Porque os pais esquecem que sim, os filhos são muito importantes, mas muito mais importante que os filhos é o marido e a mulher, porque são os primeiros, né? 4 principais razões de por que essa ordem deve ser assim, e aí estamos aproximando já da última parte, né? 4 principais razões dessa ordem no amor, na família. Primeiro, seus filhos precisam ver como funciona o casamento. Então, é claro que esse é um artigo, né, desses escritores, são casados, mas eu achei interessante quando eu li e quero comentar aqui, né? Então, 4, pode ter outras razões, hein? Mas 4 principais razões. Primeiro, seus filhos precisam ver como funciona o casamento. Se você empurrar o seu cônjuge para baixo em sua lista de prioridades, seus filhos vão acreditar que o casamento não é tão importante, porque eles estão vendo isso em você. Por outro lado, e aí você vê a crise de casamento que tem, né? Não estou querendo agora colocar toda a responsabilidade nos pais, não vão se desanimar, por favor, né? Porque também é uma crise generacional. Mas assim, por que que, nossa, eu vivo meu matrimônio feliz e tal, e os meus filhos não? É uma crise generacional, mas temos que nos questionar e aí tentar educar também, né, a partir de agora, sobretudo quem é mais jovem, tem filhos jovens e tal, educar também para viver essa realidade. Se você empurrar seu cônjuge para baixo na sua lista de prioridades, seus filhos vão acreditar que o casamento não é tão importante, não é a prioridade. Então, quando eles vão se casar, eles vão se casar dizendo, tá, mas se der certo, deu. Então, tá, meus pais viveram assim, não era a prioridade deles. Por outro lado, se eles veem que você honra o seu cônjuge como número 1, eles vão sentir um amor e segurança que não pode vir de nenhum outro modo. Porque, no fundo, os filhos sabem que são fruto do amor dos pais. Quando o amor dos pais está vivo, os filhos estão vivos, porque é o amor fundante. O amor que funda a vida, que faz possível a vida dos filhos, é o amor do pai, do homem e da mulher. Uma jovem adulta contou a seguinte experiência para esse casal e escreveram aqui. Quando eu era pequena, costumava perguntar à minha mãe quem ela mais amava, eu ou o papai. Ela sempre dizia o papai. Imagina uma criança ouvindo isso, né? Fiz a ele a mesma pergunta e ele respondeu à mamãe. É claro, eu sabia que eles me amavam, mas eu sempre ficava um pouco decepcionada deles não dizerem que era a mim que eles amavam mais. Alguns anos mais tarde, perguntei-lhes de novo, e a resposta que me deram era que me amavam mais. O engraçado é que não me senti muito bem com isso. Não era o sentimento que eu estava esperando. Eu gostava mais quando eles diziam que se amavam mais uns aos outros. Poucos anos depois, eles se separaram. E ela continuou. Eles precisavam se manter amando um ao outro mais. Então eu ainda poderia ter minha mãe e meu pai juntos. É triste. Foi o testemunho dessa menina, né? Atenção, não estamos dizendo aqui que a única causa do divórcio é isso, essa aqui, tá? Mas que pode ser uma? Sim, pode ser, tá? Uma dupla de gêmeas, também comenta aqui, né? Uma dupla de gêmeas da faculdade estava aconselhando suas irmãs mais novas sobre o que procurar em seu futuro marido. Elas escreveram: hoje à noite, quando meu pai chegar em casa do trabalho ou reuniões, ouçam as primeiras palavras que ele vai dizer quando entrar pela porta. Onde está a minha linda esposa?
Em seguida, vejam como ele a procura pela casa até encontrá-la. Só assim ele pode beijá-la para que ela saiba que ele a ama. Observe como ele vai começar a ajudar com o que puder de imediato. E como ele faz com que cada uma de vocês se sintam importantes quando pergunta sobre o seu dia. Então, percebam que Testemunho dos Filhos está mostrando que quando se usa essa correta ordem, né, os filhos vão entender como funciona o casamento. E quando eles procurarem alguém para se casar, vão procurar alguém assim. Colocar o seu cônjuge em primeiro lugar não diminui o amor que tem pelos seus filhos e o amor que seus filhos sentem por você. Isso reforça que você os ama também. Segundo motivo, segunda razão, cria uma sensação de romance em seu casamento, o que tristemente está perdendo-se. Você sabe que é importante. Até eu não sei se o Padre Felipe, um parêntese, eu não sei se o Padre Felipe ouviu, acho que não. Eu ouvi só uma partezinha, né, pequena, da palestra da Deia do Tiba, Não, ali não no vi fórum. nada. Ali estava aí essa das palestras que eu queria estar. Eu vi a do Broadback toda, mas do domingo foi assistir um pouco mais, no sábado não. Então, eu cheguei uma parte só, né? E a Deia estava comentando sobre as discussões, desavenças, desacordos que acontecia também na família, porque a gente vê a Deia Tiba falar uma família perfeita, né? Daí ela estava comentando, não, nós também tivemos que nos sentar, conversar, se perdoar, se desculpar, entender que uma coisa a Deia não gosta, o Tiba não pode fazer, uma coisa o Tiba não gosta, a Deia não pode fazer, entender isso. E aí a Deia falando com toda finura, com toda, né, a feminilidade que a Deia tem, beleza, encanto que ela tem. E ela falou assim: e aí começou no nosso matrimônio, já com os nossos filhos, mas começou uma segunda lua de mel. E aí o Tiba cortou e disse: essa parte foi a melhor. E disseram que depois também o Tiba comentou. Inclusive, a gente trouxe no, no avião um exame, mas aí era alarme falso, né? Um exame de gravidez, mas era alarme falso, né? Então, achei interessante trazer aqui, porque essa segunda razão é precisamente essa, né? Eles têm 5 filhos e cria uma sensação de romance em seu casamento. Parece a lua de mel, ou seja, parece que acabamos de nos casar e vamos para a lua de mel. Ah, mas eu tenho 5 filhos, né? Mas o amor da minha vida é meu marido, é a minha esposa. Então, essa segunda razão, né? Você sabe que é importante para o seu cônjuge, e isso é romântico, isso é belo, isso é maravilhoso. Quão aberto você está a responder com esse amor, com esse carinho, quando você sente ser a pessoa mais importante do mundo para o seu cônjuge? Então, você, marido ou você, mulher, vai chegar na sua casa e a primeira pessoa que você vai buscar vai ser o seu cônjuge, não o quarto e a sala e o sofá e a televisão. A primeira pessoa que você vai buscar e vai falar uma palavra de amor, de carinho, e esse amor vai ser alimentado. Manter o romance vivo no casamento é crucial. E isso não é apenas, atenção, isso não é apenas uma questão de fazer amor, porque o amor não se faz, o amor se vive. Se trata de doação. Se trata de que eu chego em casa e dou uma palavra que eu sei que é importante para o meu marido, para a minha mulher, uma surpresa, que se eu estou na rua e vejo uma paisagem bonita, eu tiro uma foto e mando por mensagem, olha que paisagem bonita, eu me lembrei de você que é tão bonita. Olha, eu estou numa igreja e tirei uma foto porque quero dizer para você que eu estou rezando por você porque eu te amo muito. O amor tem que ser alimentado e esse faz um romance, mas isso só vai ser possível se na ordem dos meus amores, o primeiro tem o meu marido, a minha mulher. Uma mulher infeliz nos disse, contava então esse casal, né, no seu artigo, nos disse que seu marido atende às necessidades de todos os outros primeiro e raramente sequer percebe as dela. Há momentos em que as necessidades de uma criança vêm em primeiro lugar? Será que isso acontece? Claro, claro que sim, mas não de forma permanente e não à custa de seu cônjuge. Um pai de 3 filhos, quando perguntado se ele ainda tinha o primeiro lugar na lista de prioridades da esposa, disse: eu nem mesmo estou na lista. E ele não estava rindo.
Cônjuges ocupados devem sempre encontrar tempo para mostrar aos seus companheiros o quanto eles são importantes na sua vida. Bem, eu tenho que correr porque está passando o tempo. Então é muito importante isso, né? Alimentar o amor. Eu costumo dizer, também nós que somos padres, o Padre Felipe sabe disso, né? Graças a Deus, nós como religiosos recebemos uma grande ajuda na disciplina comunitária, no horário comunitário, né? Recebemos uma ajuda nisso, mas assim, nós que somos padres, temos o nosso amor exclusivo a Cristo. E por amor a Cristo, amamos o povo de Deus, todos. Quando deixamos de rezar, deixamos de celebrar a Eucaristia, deixamos de olhar para o nosso amado, que é Cristo, é quando o padre começa a se apaixonar e buscar outros amores. Porque o seu amor primeiro não está alimentado. Por isso eu digo que um padre deve aprender a ser marido. Por isso existe o tema do matrimônio místico, né? Nosso com Cristo. A mesma coisa acontece nos matrimônios. Se você não ama a sua mulher, se você não alimenta esse amor, vai começar a buscar outros amores, porque já cansou desse amor. E o amor não pode cansar. O amor não pode cansar. Pergunta para a mãe se ela cansa. E isso temos que fazer vida também no nosso matrimônio, né? Terceira razão. As crianças que são continuamente o número um tornam-se autocentradas, egoístas. Isso é importante também, porque nenhum pai nem mamãe quer seus filhos egoístas, egocêntricos. Quando as crianças são praticamente adoradas em casa pelos pais, as crianças vão para o mundo com uma visão irreal do que é o mundo. Aquela que diz que o mundo lhes deve algo. Porque tudo eu recebi dos meus pais, então eu vou para fora da minha casa e também quero receber tudo. Como tem um artigo de Danielle Taylor, médica americana, que diz como os pais americanos estão matando o casamento americano. E ela diz que crianças que estão criadas acreditando ser o centro do universo têm muita dificuldade quando o seu status de especial cai por terra ao abordar a vida adulta. A criança sempre foi o centro, e aí chega a ser adulto e percebe que não é o centro, então destrói. Mais preocupante de tudo, o casal que vive suas vidas completamente centradas nas crianças pode perder o contato um com o outro, até o ponto onde não tem nada a dizer um ao outro quando as crianças saem de casa. E aí as crianças saem de casa, por quê? Porque namoram, porque casam, e acabou a vida do casal. Bem, e quarta atitude, já para acabar, quarta razão, perdão, né, de por que deve ser essa ordem. Essa atitude ajuda tudo na sua vida a ficar melhor, tudo. Quando o casamento está indo bem, ele melhora todas as outras partes da sua vida. Se você tem que gastar tempo se preocupando com o seu casamento, isso tira a sua produtividade no trabalho. Ainda mais importante, se você gasta tempo se preocupando com problemas conjugais, você tem menos tempo para se dedicar aos seus filhos. Ter tempo e espaço em sua vida para manter o casamento forte abre mais caminhos para o seu relacionamento com seus filhos e para que o seu relacionamento cresça também com seus filhos. Manter seu cônjuge como o número um é o que ajuda a fazer isso acontecer. É o que ajuda a fazer com que também o seu amor aos filhos receba o amor adequado. Seu amor à casa, a atenção à casa, ao trabalho, aos amigos. Porque você está na ordem correta. Onde é que os filhos... Bem, aqui tem um tema interessante quando se fala de um segundo casamento, né, obviamente civil, uma segunda união. Quando tem filhos, dá primeiro casamento, onde é que vai se encaixar? O novo cônjuge também merece o posto de número um, mas e agora os filhos? Isso aí é complicado, enfim. Filhos do divórcio podem se sentir deixados de lado, deixados de fora. Então, é importante isso, dar o primeiro lugar ao marido e à mulher, até porque essa atitude ajuda tudo na sua vida a ficar melhor. Bem, então eu termino por aqui. Primeiro artigo que eu comentei é sobre essa ordem,
natural das coisas, né? E depois os motivos, 4 motivos de por que essa ordem deve ser assim. Espero que tenha, de alguma forma, ajudado, né? Não para que a gente se condene quando eu não vivo assim, mas para que, se alguma coisa eu posso fazer ainda para valorizar mais a minha família, lembra que um dos objetivos do podcast Católico Você Sabia é ajudar na formação dos nossos ouvintes. Então, 4 razões. Seus filhos precisam ver como um casamento funciona, né? O exemplo, portanto. Segundo, cria uma sensação de romance em seu casamento, o amor permanece vivo. Terceiro, as crianças que não vivem nessa ordem são muito egoístas e egocêntricas, e o mundo lhes devora por isso, né? Então sofrem mais, ao final sofrem mais. E 4, essa atitude vai ajudar tudo na sua vida a melhorar. Quem escreveu esse artigo são pessoas que vivem isso e, portanto, falam também da sua experiência, né? Só um comentário a modo de conclusão, 2 comentários, né, rápidos. Primeiro, o João Malheiro, que é o padre Felipe também viu a palestra dele, foi muito boa lá no Fórum Famílias Novas. Ele deu uma palestra falando, o tema era por que o homem está muito imaturo, o homem como ser humano está muito imaturo. E, a razão principal de tudo isso é que nós estamos educando nossos filhos para não sofrerem. Não queremos ver nossos filhos sofrerem. E não tem como isso. Não tem como. E aí ele faz toda uma explicação muito bonita, muito espiritual, né? Muito filosófica também, né? Falando do ser humano como corpo, alma, espírito. E aí dá as principais razões de por que o sofrimento é necessário. É necessário. Então, é necessário, sim, mas é que meu filho vai sofrer se eu não dou a ele tudo, que não deixa ele sofrer porque ele aprende, mas você ama acima de todas as coisas, claro, né? Porque você prometeu isso a Deus e ama a Deus por todas as coisas, deve colocar como uma ordem natural dos seus sentimentos o amor ao seu cônjuge. E depois um segundo parêntese breve é que tem um livro muito bom que pode ajudar na relação marido-mulher, homem e mulher, que se chama As 5 Linguagens do Amor, é muito conhecido já, né? De Gary Chapman. Então, de repente, se alguém quer aprofundar um pouquinho em como poder amar mais ao seu cônjuge, mas não sabe como, esse livro fala de linguagens do amor, né? E que é importante. Eu indico muito para casais porque é importante se conhecerem e ver aí a importância da linguagem do amor do seu marido, da sua mulher, para poder amar adequadamente, né? Às vezes estão buscando amar, mas não sabem falar a linguagem correta. Então, fico por aqui, eu espero que tenha ajudado, né? Não para causar uma dor no estômago, porque eu pensei que eu tinha que amar meus filhos sobre todas as coisas e agora o padre falou, não, não é para isso, mas é para ajudar a gente a entender que a prioridade na nossa família deve ser primeiro o meu cônjuge, marido, mulher, e depois os filhos que nascem como fruto desse amor, né? Então, espero que tenha ajudado. Qualquer comentário ou crítica podem mandar também, a gente está aberto. E fico à disposição. Obrigado pela paciência e nos vemos aqui na próxima semana, se Deus quiser, né? Muito obrigado, Padre Renan. Não vou estender mais, que já vamos quase pela hora, mas poderia complementar com muitos comentários também em relação a isso. Mas, pois, né, deixamos aí com tudo isso que o Padre falou, né, que possa ser também de ajuda para vocês, sobretudo no que é o desenvolvimento desse relacionamento do casal. E eu estou também insistindo muito, só com isso eu termino já minha fala e terminamos por aqui, mas eu tenho insistido muito sobre, tem uns terapeutas americanos que eu escuto muito podcast, Jake Kim e Bob Schutz, dos terapeutas psicólogos americanos, e eles comentam sobre a unidade do matrimônio e falam, né, precisamente, né, eu tenho assistido muito as famílias aí que eu tenho atendido em confissão e acompanhado também em direção espiritual, sobre a intimidade espiritual, né, como base dessa unidade, companheirismo, trabalho em equipe, intimidade de sentimentos e afetos, né, e até intimidade conjugal, como o padre mais ou menos colocou. Então, que o casal está chamado realmente a cultivar essa realidade, sobretudo essa intimidade espiritual que vai ser a base, o centro para essa unidade do matrimônio tão necessária, tão importante até para o desenvolvimento da família, né? Tirar essa realidade, eu tenho até insistido
para os casais em relação à vida de oração. Falei, rezem juntos. Antes mesmo, você não consegue tempo para fazer sua oração pessoal, algum momento para sua reflexão, meditação, não importa. Faça a oração com seu esposo. Né? Ainda que sejam 3, 5 minutos ali na manhã ou na noite, antes de dormir, ter esse momento de intimidade do casal, que é tão indispensável. Eu tenho colocado para os casais, não é só necessário, é indispensável para o desenvolvimento e o crescimento dessa unidade matrimonial aí do casal. Mas é isso, pessoal. Obrigado, Padre Renan. Vamos terminando por aqui. Já está entrando estava entrando até o soninho aqui, de leve em mim, mas vamos agora fazer para nossa oração. Vou trocar aqui, já caminhar um pouquinho na Pra praia. praia? Não sou tão fã da praia, Padre Renan sabe, mas tá bonito aqui. Não vou entrar, só talvez molhar os pezinhos assim, mas trocar aqui e fazer minha oração caminhando um pouquinho por ali. De repente aproveitar um pouquinho do solzinho. Talvez uma piscininha, vamos ver como é que as coisas caminham por aqui pela manhã. E nada, e até semana que vem. Pois aqui vai curtinha, bate e volta. Chegamos ontem, já quinta-feira voltamos, já temos já toda uma dinâmica já de atividades, também nesse final de semana lá em São José. Mas é isso. Obrigado por tudo, Padre. Deus abençoe muito e vocês, queridos ouvintes, pois a nossa bênção. E até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado a todos. Até a próxima semana. Deus abençoe muito.